tudo bem? A gente abre aqui a nossa segunda parte da conversa com as meninas sobre o projeto Mães em Quarentena. Nesse bloco, a gente vai falar sobre a saúde emocional. Então, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas. Sheila e Carol, tudo bem? Oi, obrigada, Sayuri, pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, estamos aqui para ir para essa segunda parte da pesquisa também, que eu estou super ansiosa para a gente conversar. Você sabe que eu estava lendo uma parte do trabalho de vocês e eu vi o depoimento de uma psicóloga desse Recafado, né, se não me engano, e me chamou a atenção porque ela fez uma menção de que depois da pandemia do Covid, a gente poderia prever uma segunda onda de uma pandemia de saúde emocional abalada. E sabe que, obviamente, a gente não precisa ir muito longe. Eu tenho muitos amigos da área de saúde, alguns amigos psiquiatras, que eu venho conversando recentemente, e todos eles me relataram que o número de pacientes com necessidade de uso de psicotrópicos aumentou assim significativamente nos últimos meses, em função de todo esse contexto que a gente está vivendo. Né? E claro que não é para menos, né? Imaginem, como a gente falou lá no primeiro bloco, do dia para a noite, todo mundo teve que se adaptar a uma nova realidade, sem tempo de se preparar emocionalmente, teve que assimilar tudo isso. Então, a quantidade de pacientes com depressão, com burnout, está absurda. A minha própria psicóloga, eu lembro que no começo da quarentena, a gente vinha conversando muito sobre o contexto e tudo mais, e um dia ela me falou o seguinte, ela falou, Sayuri, nesse momento, o que a gente precisa fazer é preservar a vida, é sobreviver, preservar a nossa saúde. O resto, depois a gente vai ter que consertar. E a gente vai consertar de algum jeito. E, para confessar a vocês, eu não imaginei o tamanho da demanda emocional que seria necessária para consertar o que ficou abalado. E que eu, pessoalmente, já estou vivendo isso com as crianças, com os meus pais, né? Depois de quase um ano de isolamento social, desse contexto que a gente achou que fosse durar meses, na verdade. Né? Então, eu queria ouvir como as mães estão lidando com tudo isso, com essas angústias, com essas inseguranças, o que vocês ouviram aí no campo? Bom, é importante dizer que, assim, eu acho que ninguém imaginava, né, que nós estaríamos tanto tempo em confinamento, isolamento, ou vivendo essa realidade, esses desafios. Então, na pesquisa, por exemplo, o que nós notamos foi uma mudança gradual do humor, do ânimo, do cansaço, da ansiedade, da irritação ao longo das semanas, né? Quando nós iniciamos o trabalho, já estamos entre 8 e 10 semanas de isolamento social. Então, nós tínhamos aí já uma percepção, as mulheres já tinham isso mais sentido, né? Percebido um pouco como é que estava a realidade. Então, acho que tanto na Espanha como no Brasil, as mulheres começaram os primeiros 15 dias com aquela força total de nós vamos dar conta, nós vamos passar por isso, e tem até a alegria, né, da família reunida em casa, nós estamos nos cuidando, dentro do que é a possibilidade também, porque eu sei que no Brasil foi um pouco diferente da realidade daqui, mas eu acho que as 2 primeiras semanas foram de um ânimo e energia, no sentido de vamos conseguir, né? E a partir da 4ª, 5ª semana, a energia vai caindo, porque a sobrecarga de atividades, a pressão emocional, a ansiedade frente aos diferentes contextos aumentou demais. E então, claro, a impossibilidade de dividir isso, né, das mães principalmente, ela gera, começa a gerar isso, até porque a mãe, nós detectamos aqui como é o termômetro emocional da casa, né? Ela acaba também acolhendo, da casa e da família estendida. Então, ela acaba acolhendo outras mulheres, outros familiares, as crianças, né? Então, o lidar com o próprio emocional e o lidar com o emocional de todo mundo, sendo ela com um papel de acolhimento e essa psicóloga, de certa medida, dentro de casa, né? O esteio, né? E você sabe que isso que você comentou é muito real, né? No início você tem as fases, vamos dizer assim, né, do ciclo emocional. E que, obviamente, aqui no Brasil, como você falou, né, a gente pôde observar, assim, comportamentos muito heterogêneos.
E eu sempre até conversei muito isso com meu filho mais velho, que eu falava, filho, cada família pensa de um jeito, né? E a gente tem que entender e respeitar, porque cada um entende que aquela forma de agir, de pensar, é o melhor, né, para aquela família, né, para aquelas pessoas. A gente aqui em casa, eu vou te dizer que seguiu a quarentena bem by the book, sabe? De uma forma bem Caxias, eu vou até dizer. Então, claro, tudo tem o bônus e o ônus, né? A gente teve consequências emocionais, inclusive das crianças, né, por optar seguir dessa forma. E o que você falou, que o compartilhar, ele é muito importante, né? Ele é muito importante porque traz um alento, traz um respiro, né? De você dividir as mesmas dores, as mesmas angústias com outras pessoas, e aí, nesse momento, você fala, ufa, não sou só eu que estou passando por isso. Claro que guardadas as individualidades de cada família, né? Cada perfil, mas assim, o fato de você saber, estamos todos no mesmo barco, em última instância, te dá um conforto, né? Um respiro. E aí você fala, não, isso vai passar. Em algum momento vai passar e vamos, né, segurar firme para aguentar esse momento. E vocês falam muito da importância da rede de apoio no trabalho, né? Divide um pouquinho com a gente, assim, qual é o olhar sobre isso? Como foi o olhar sobre isso no trabalho? Eu acho que uma coisa que a gente achou muito interessante disso ainda, né, em relação a como as mães estão se sentindo, é que elas viveram emoções conflitantes, né, e vivem ainda, né, então elas se sentem mais tristes, mais irritadas, com medo, com impotência, se sentem sozinhas, né, isso, na maioria das mães falaram sobre isso. Uhum. E aí eu acho que vem muito essa necessidade de compartilhar. E elas também, ao mesmo tempo, se sentem, né, em outra medida, em certa medida, mais confiantes, com mais capacidade de lidar com contextos difíceis, e com um certo nível de agradecimento, né, em relação a poder ficar com os filhos e poder ter o privilégio de ficar em casa, né, quando muitas outras tiveram que continuar seus trabalhos da maneira como era. E aí, em relação a rede de apoio, né? Assim, acho que uma coisa é a necessidade já intrínseca de contar com apoio para lidar com a criança, né? E aí, do ponto de vista das emoções, poder compartilhar emoções e a situação que está vivendo com outras mães foi extremamente importante, né? Então, 84% das mães falaram que foi muito importante ter esse contato com outras mulheres, né? Essa questão da sororidade, né? Que é esse apoio e essa união entre mulheres. E aí, acho que a principal questão é que elas puderam ter acolhimento e falar sobre esses desafios, porque em muitos casos, com outras pessoas que não são mães ou com homens, tem uma incompreensão dessa situação, né? Tem uma incompreensão do que está acontecendo, né? Por que é tão difícil, né? Pessoas que não têm filhos ou mesmo homens que não dividem as tarefas com as mães, não entendem, não conseguem acessar. E aí falar com quem já está vivendo e já compreende dar uma acelerada nesse processo e poder pensar em alternativas, ou seja, só escutar, né, o que estava acontecendo. Só o fato de ser ouvida já é acolhedor. E eu acho que isso fica como, eu não diria nenhuma dica, mas uma reflexão mesmo, porque muitas vezes a gente se sente tão sozinha, né, tão angustiada, e é bacana você procurar compartilhar isso, né, com as pessoas que estão nessa mesma vibe, vamos dizer assim. Porque como eu falei no início, dá realmente um conforto, né, traz uma serenidade interna. Né? Então, eu acho que é legal você estar disponível para compartilhar isso também. E eu achei incrível que vocês fizeram um bloco falando de saúde emocional das crianças, né, meninas? Assim, claro que cedo ou tarde isso ia ter mesmo impacto e repercussão nos nossos pequenos. Como eu falei para vocês, aqui em casa a gente optou por viver uma quarentena bem à risca. E no início, né, o ciclo que a gente estava falando, no início estava tudo muito lindo, mas, com o passar do tempo, todo aquele arsenal de atividades lúdicas para brincar com as crianças dentro de casa foi se esgotando, né? E no início, para vocês terem ideia, a gente não descia nem para brincar no condomínio, né? Na área comum.
A minha filha tinha acabado de fazer 1 ano, quando a gente entrou em quarentena. É muito louco pensar que ela aprendeu a andar confinada dentro de casa, num apartamento. Meu filho também. Chegou a ser emocionante a primeira vez que ela desceu lá embaixo e ela viu o mundo. É como, literalmente, ela descobriu o mundo naquele dia. Eu até chorei a primeira vez que a gente desceu, depois de meses, né? Meu filho, Gabriel, eu até me emociono só de lembrar. Meu filho começou o letramento esse ano, né? E é muito louco pensar também que ele começou a aprender o alfabeto virtualmente, com aulas online, sendo que é um momento em que a criança mais precisa de socializar, do contato com o outro, do compartilhar, né? Então, assim, eu digo que vai ser um momento, sem dúvida nenhuma, histórico, acho que para a humanidade como um todo, né? Tudo isso que a gente passou. E eu fico pensando o quanto que a gente precisa ter força emocional para lidar com tudo isso, né? E mesmo com todas essas dificuldades, aí óbvio que a gente evoluiu esse processo e você acaba tendo que flexibilizar em algum momento, né? Assim, pesando o risco-benefício. Falei, não, vamos então descer com as crianças mais, para eles gastarem energia, poder andar de bicicleta, correr, mas de uma forma consciente, com cuidado, sem aglomerar, de máscara e tudo mais. As pessoas aqui no condomínio ficam até bobas de ver que a Sara, com menos de 2 anos, ela fica com a máscara lá embaixo, né? Então, assim, a gente foi criando um hábito neles para que a gente pudesse flexibilizar. E só que um outro ponto assim que me chocou recentemente é que a gente ficou meses sem andar de carro com eles. E aí eu tinha comprado um ingresso por um show virtual, que a gente iria de carro até o local, né? E simplesmente eles passaram mal no meio do caminho, eu tive que voltar para casa. Eles desacostumaram de andar de carro. Vejam, eu estou tendo que fazer uma readaptação com as crianças para andar de carro. Então, que situação a gente chegou, né? Assim, estou compartilhando, né, essa questão pessoal aqui com vocês, com o pessoal que está nos assistindo, porque é a vida como ela é mesmo, né? Assim, eu sinto que cada um teve seus desafios, suas angústias individuais, mas no final das contas, conversando com as minhas amigas, todo mundo está passando pelas mesmas dores, né, guardadas às individualidades, né? Cada criança, cada família reage de um jeito, mas é um momento muito difícil, né, meninas? O que vocês viram e compartilharam aí com essas mães nesse sentido? Bom, acho que primeiro é importante dizer que esse aspecto emocional, essa montanha-russa emocional, eu acho que ela aconteceu, para praticamente todo mundo na sociedade, nos diferentes continentes, né? Enfim, de tudo, desde do sentir essa segurança de estar em casa, mas o medo, a ansiedade, esse desafio que é a gente se isolar do contato humano, né? Você estar dentro de casa. Então, eu acho que todos os grupos foram afetados. A gente tem falado muito aqui também das pessoas idosas, por exemplo, o aspecto, a questão da criança, assim, diferentes grupos são afetados e as mães também. Até porque nós tivemos que fazer uma redescoberta desse processo de estar em casa. O que é o nosso espaço de casa, como é que esse espaço é desenhado? Acho que pela primeira vez a gente está refletindo sobre isso coletivamente também, sobre a importância desse espaço de casa. Né? O que é, como é que é essa distribuição, enfim, para quem tem, para quem não tem também, porque nós conversamos com a Regina Telly, por exemplo, do Favela Orgânica, e a Regina trouxe para a gente a realidade, nós conversamos 2 vezes com ela, e ela trouxe a realidade das mães também, da periferia, das favelas, em que esses espaços são tão pouco adequados, que tem a dificuldade de manter essa criança dentro de casa, tem os riscos de exposição, ela não tem a infraestrutura ali para absolutamente nada. Então, são muitas questões, né? E nós tivemos tempo suficiente, porque foi o ano inteiro, basicamente, nesse contexto, para viver essa
essas mudanças que você está falando, né? Que agora necessitam também de uma readaptação para o mundo lá fora. Nós sentimos em relação às crianças que muitas coisas impactam. O isolamento social, né? O deixar de conviver com outras pessoas de imediato, a ausência da escola, dos amiguinhos, das aulas, né? Trazer tudo isso para o ambiente virtual é muito impressionante. Realmente é um momento histórico para a gente registrar o que você está comentando do teu filho ser alfabetizado virtualmente, né? Uma coisa que enfim, jamais a gente teria imaginado que poderia ser assim. A questão da escola dentro de casa, que também demanda da mãe um novo papel, e isso também gera muito mais conflito. Bom, a gente tem muitos relatos de conflito em relação à mãe assumindo esse papel da criança, porque também a escola virtual não foi em todos os casos que ela foi atrativa para a criança, e isso gera uma pressão a mais. A questão das notícias, das constantes notícias, falando o tempo inteiro em relação a isso. Então, o aumento do uso, por exemplo, da TV, a mudança da rotina, né? Tem um relato enorme, muitos relatos, na verdade, uma quantidade grande de relatos, que falam do aumento enorme do uso da TV, por exemplo, e dos aparelhos celulares, de tablet, tudo isso, como um recurso de presença, pela impossibilidade de estar com isso o tempo inteiro e por outras, pela ausência também de rede de apoio, né? Então, tudo isso, obviamente, tem um impacto na criança, como impacto nos adultos, se tem nos adultos, imagine nas crianças também, e obviamente tudo aquilo que afeta a mãe de alguma maneira também reflete na criança, né? Então, são muitas variáveis, e eu acho que sim, a gente vai precisar também de uma readaptação, assim como a gente teve que se adaptar rapidamente, né, a muitas coisas para viver esse confinamento. Eu acho que a gente vai ter que pensar como é que a gente vai voltar para o mundo agora, né? Eu acho que a gente volta com muitos aprendizados, mas as crianças, eu acho que é um contexto. Eu tenho muita curiosidade de saber como vai ser isso, o uso das máscaras, por exemplo, como é que isso vai repercutir na formação delas, no entendimento delas de mundo também, né? Principalmente dos pequenininhos. Sem dúvida. Eu acho que o que teve de interessante, assim, de interessante e de até, enfim, que pode ser complicado, né? Que a gente ouviu relatos de mães que falaram dessas situações parecidas com a que você falou dos seus filhos, assim, né? De que as crianças ficaram mais sensíveis, mais irritadas, com medo de morrer, tristes, algumas ficaram mais agressivas, até por essa questão, às vezes, de não ter onde gastar energia, né? Pedindo mais atenção e mais presença, né? Sem entender um pouco dessa questão do que a minha mãe está fazendo trabalhando ali na frente do computador, o que é isso, né? Que antes não tinham que vivenciar. Ficam mais apegadas, enfim, e aí até alguns relatos de regressão em marcos de desenvolvimento das crianças menores, né, assim, alterações no sono, crianças, né, com dificuldade de dormir, até relatos de automutilação, né, crianças começaram a roer unha, puxar cabelo. Então, assim, foram os mais diversos relatos, assim, que a gente ouviu dessas alterações das crianças. A gente entende que aconteceu também um pouco disso, assim, que ao longo do processo as famílias começaram também a flexibilizar um pouco nesse sentido para minimizar um pouco os impactos, né, nesse cotidiano, e aí muito que a gente percebe, que é um pouco disso que a Sheila falou, de que as crianças elas absorvem, né, os adultos, elas absorvem os pais, as mães, então dessa necessidade das mães, dos pais se cuidarem para poder transparecer um pouco mais de confiança nesse processo todo que a gente está vivendo, para minimizar de alguma forma ou para acolher de alguma forma esses impactos das crianças, né, e que aí também não deixa de ser um pouco de uma pressão que as mães e cuidadores sofrem nesse sentido, né, para apoiar as crianças nesse processo. E você sabe que eu conversando com alguns colegas pediatras, eles falaram que, obviamente, para aquelas famílias que teriam condições de proporcionar isso, uma alternativa interessante era, que tinha muita família fazendo isso, alugar casas em lugares mais afastados, aqui de São Paulo, por exemplo, né? Então, seja numa praia, num sítio, no interior, né, casa com quintal, para que as crianças pudessem gastar energia, correr, andar de bicicleta, porque como você falou, essa energia acumulada também gera todo esse processo de estresse, de irritação,
né? A gente até teve um episódio no canal falando sobre a nutrição infantil, então muitas crianças com sobrepeso por conta disso, né? Então comendo acima do que era habitual, né? Com obesidade. Então, enfim, eu acho que se Deus quiser, 2021 a gente está às portas aí das vacinas, né? E quando a gente começar a ter a possibilidade de ter uma rotina mais próxima do normal de volta, a gente vai ter que olhar para tudo isso e cuidar com muito carinho, né? E eu acho que a gente, como cuidador, precisa ter a consciência também, né? De que, se for necessário recorrer à ajuda de um especialista na área, por que não? Né? Eu acho que a ciência, a saúde está aí para isso, né? Então, em situações que muitas vezes a gente não consegue dar conta, por que não buscar ajuda, né? Com um especialista da área, porque isso faz uma diferença significativa, com certeza, né? Então, tá bom, meninas. Desculpa, Sheila, pode complementar. Não, ia comentar só que em relação ao trabalho, né? Uma colega psicóloga também que assistiu o lançamento do relatório, que leu o relatório, ela comentou que era um reflexo do que chegava para ela a diário no consultório, né? O que ela estava vendo nos consultórios era exatamente isso. E ela comentou, inclusive, posteriormente, em relação a uma série de iniciativas de psicólogos e profissionais da área de saúde, justamente para atender gratuitamente as famílias, porque, claro, justamente porque é sempre essa contradição, né? Se a gente vai normalmente nas soluções individuais, existe uma dificuldade de acesso em relação a isso. Sem dúvida. Então, em outros países também, em outros projetos, a gente conseguiu acompanhar uma série de iniciativas que iam no sentido de acompanhar mães, profissionais, inclusive educadores, né? Professores que estavam ali também, né? Imagina, mães professoras que estão em casa ainda dando aula, para acompanhar gratuitamente esses profissionais também. Que legal, né? Espero que realmente a sociedade possa se mobilizar, né? A sociedade, as classes profissionais, para se, né, ter essa solidariedade com o próximo, com o coletivo, porque com certeza a gente vai precisar muito desse apoio num curto prazo, vamos dizer assim, né? Mas muito legal, eu acho que mais uma vez esse trabalho que vocês fizeram deu voz, né, a todas essas questões que estão por vir, que estão chegando já, e, né, a gente deseja muito que isso tenha um alcance grande para ecoar nos corações das pessoas que podem fazer a diferença para o coletivo também. Então, mais uma vez, parabéns por esse trabalho que vocês têm feito, viu, meninas? A gente vai encerrando aqui essa segunda parte da pesquisa, né, um bloco super importante, e no próximo episódio a gente encerra, então, o trabalho falando sobre maternidade e trabalho, tá bom? Um beijo para vocês, Obrigada, mais uma vez, obrigada. Até o próximo bloco, então. Pessoal, eu aguardo vocês para a nossa última parte da entrevista, do bate-papo, nosso último episódio, falando de trabalho e maternidade. Até lá, beijo!